Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuidade à gravação de mais uma aula, do Materno Infantil 1, dando sequência. Hoje nós vamos falar sobre o monitoramento da atenção pré-natal e puerperal, dando sequência aí às aulas, ao vídeo anterior. Para que seja possível o monitoramento da atenção pré-natal e puerperal de forma organizada e estruturada, foi disponibilizado pelo DataSUS um sistema informatizado, que é o SIS pré-natal. Sistema de informação sobre o programa de humanização no pré-natal e nascimento. Ele é de uso obrigatório nas unidades de saúde e ele possibilita a avaliação da atenção a partir do acompanhamento de cada gestante. Então, tudo que é feito é lançado aí no sistema e facilita a informação, facilita esse acompanhamento. A avaliação da atenção pré-natal e puerperal prevê a utilização de indicadores de processo, de resultado e de impacto. O SIS pré-natal disponibiliza todos os indicadores de processo por localidade e período. Aí os indicadores de processo é o percentual de gestantes que se inscreveram no programa e realizaram a primeira consulta até o 4º mês em relação à população-alvo, que é o número de gestantes ou estimado pelo número de nascidos vivos do município. É aquela continha que a gente vê lá em saúde pública, quando a gente vai fazer o cálculo, do percentual, quando tem notificação de alguma patologia, de alguma incidência, é aquele cálculo que a gente coloca, o número aqui seria o número população-alvo, por exemplo, supondo 2.000 gestantes, pelo número de nascidos vivos no município. Para a gente ter essa noção desse percentual, a gente usa aquela mesma regra. Aí o percentual de gestantes inscritas que realizaram no mínimo 6 consultas de pré-natal, lembrando, do vídeo anterior, onde fala que é preconizado pelo menos 6 consultas de pré-natal durante a gestação, em caso estando tudo ok. Lembrando, com pelo menos uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Percentual de gestantes inscritas que realizaram no mínimo 6 consultas de pré-natal e a consulta de puerpério, que é aquela consulta que tem que ser feita até 42 dias após consulta com o médico, a puérpera tem que fazer. Percentual de gestantes inscritos que realizaram no mínimo 6 consultas de pré-natal e todos os exames básicos, aqueles exames lá da primeira consulta, que alguns são realizados na 30ª, o básico, que toda gestante realiza, independente de ter alguma complicação ou não, que é para sífilis, HIV, toxoplasmose, exame de sangue, exame de urina, esses básicos tem que constar nesse percentual aí. Percentual de gestantes inscritos que realizaram no mínimo 6 consultas de pré-natal, a consulta do puerpério e todos os exames básicos. Percentual de gestantes inscritas que receberam imunização antitetânica, no mínimo 2 doses durante o pré-natal, ou dose de reforço em mulheres já imunizadas, ou nenhuma dose nas mulheres com imunização completa. Lembrando que tem a DTPA, que ela protege tanto a mulher, quanto o bebê. E essa vacina antitetânica, fugindo um pouquinho aí, mas só para dar uma lembrada, essa antitetânica, ela tem que ser administrada se a mulher não tem uma dose, não tem um esquema, perdeu o cartão, não sabe, não lembra se já tomou, no mínimo 2 doses tem que ser tomada antes do parto e a terceira dose pode ser no puerpério, mas não pode deixar de tomar
porque ela evita o tétano, né, e a morte neonatal e a complicação aí para a mulher. Percentual de gestantes inscritas que realizaram no mínimo 6 consultas pré-natal, consulta do puerpério, todos os exames básicos, teste HIV e a imunização antitetânica. Indicadores de resultado. É a proporção de recém-nascidos vivos com baixo peso em relação ao total de nascidos vivos no município. Quando a gente fala nascidos com baixo peso em relação ao total de nascidos, são aqueles bebês que nasceram, que às vezes tem que ficar internado porque não ganharam, e esses indicadores e também, né, a gente precisa saber o que está acontecendo, por que estão nascendo esses bebês com baixo peso, foi falha no pré-natal, o que aconteceu, se a mãe, né, às vezes não teve, se falhou lá na questão da nutrição para a mãe, questão da suplementação, a proporção de recém-nascidos vivos prematuros em relação ao total de recém-nascidos vivos no município. Indicadores de impacto. Coeficiente de incidência de sífilis congênita no município comparado ao do ano anterior. Recomenda-se menor que 1 por 1000 nascidos vivos. Então, a tendência para o serviço estar funcionando, para a gente ver o resultado aí no serviço, tem que diminuir esse coeficiente, né? Diminuir o número de casos de bebês ou de mães que passam sífilis para os filhos, tem que diminuir de um ano para o outro. Se isso não acontecer, significa que não tá, tem falha no sistema, falha no serviço, por algum motivo. Ou não necessariamente, né, que não foi pedido o exame, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que recusam a fazer o tratamento, às vezes não faz o tratamento adequado, e isso parte da nossa orientação. Essas mulheres têm que estar muito cientes do risco que está para ela e mais ainda, né, para o recém-nascido, e ela tem que ser medicada e da forma correta, que muitas vezes também o médico às vezes passa a receita, a mulher não entende direito, muita gente, a gente tem que lembrar, né, que nem todo mundo tem instrução para isso, sabe, tá acostumado e tem às vezes até noção do que é a doença, porque no dano que pode causar. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla, explicar, orientar, ver se entendeu. Coeficiente de incidência de tétano neonatal do município comparado com o do ano anterior. Então, tétano neonatal, a gente sabe que é a falta de imunização. E a gente tem que pegar essas gestantes, toda vez que vai na unidade básica para fazer qualquer coisa, aproveita para pedir o cartão de vacina, para dar uma conferida. A mulher vai para consulta no pré-natal, pede para levar todos esses documentos, inclusive esse cartão, para ficar em cima mesmo, para a gente tentar minimizar o máximo que a gente puder. Razão de mortalidade materna no município comparado com a do ano anterior. Então, pela questão da humanização aí, a gente, o objetivo é diminuir o índice de morte materna em neonato no mínimo possível, porque a partir do momento que está tendo morte materna ou neonatal, significa que alguma coisa está errada. E a gente viu lá no início da matéria a questão, né, das mortes maternas, ainda morre muita mulher por hipertensão arterial, por eclâmpsia, sífilis também está, né, muito alto, então a gente tem que fazer um pré-natal correto e ficar muito vigilante em cima aí mesmo. Coeficiente de mortalidade neonatal precoce no município comparado do ano anterior. Coeficiente de mortalidade tardia no município comparado do ano anterior. Quando a gente fala em mortalidade precoce, é quando vai rápido, e tardia é posteriormente.
Coeficiente de mortalidade neonatal total no município comparado ao do ano anterior, tanto com a precoce quanto a mortalidade tardia, aí entra nesse coeficiente de mortalidade total. As recomendações da Organização Mundial da Saúde. A recomendação, os 10 princípios, né, fundamentais da atenção perinatal assinalados pela Organização Mundial da Saúde, aí indica o cuidado na gestação e no parto, que a mulher ela não deve ser medicalizada, o que significa que o cuidado fundamental deve ser previsto, utilizando o conjunto mínimo de intervenções que sejam realmente necessárias. Então, a gente vai sempre estar focado na prevenção, orientação, antes de ir medicando. Lógico que em alguns casos, né, não tem como, já tem que medicar, mas a princípio a gente vai com orientação como para qualquer outra patologia, não vai medicando direto, não vai principalmente para gestante. Ser baseado no uso de tecnologia apropriada, o que se define como conjunto de ações que inclui métodos, procedimentos, tecnologia, equipamento e outras ferramentas, todas aplicadas para resolver um problema específico. Esse princípio é direcionado a reduzir o uso excessivo de tecnologia ou aplicação de tecnologia sofisticada ou complexa, quando procedimentos mais simples podem ser suficientes ou ainda sendo superior. Às vezes dá para fazer um acompanhamento mais simples, né? Não tem necessidade de ficar usando recursos, tanto recursos financeiros, recursos humanos, nada mais especializado se dá para resolver no básico. Ou seja, às vezes dá para resolver tudo na atenção primária, não tem a necessidade de estar utilizando outros recursos, encaminhando para especializada, exames, né, de alta complexidade, dá para resolver isso. Então, a gente tem que ter esse critério, né, saber, na verdade mesmo, avaliar quando é necessário. Ser baseado em evidências, o que significa ser embasado pela melhor evidência científica possível e por estudos controlados, aleatoriados, quando seja possível e apropriado. Ser regionalizado e baseado em sistema eficiente de referência de centros de cuidado primário para centros de cuidados secundários e terciário. Então, a gente viu no primeiro vídeo que a gente tem que ter uma referência de cuidado. Quando a gente fala atenção primária, é a unidade básica de saúde, as ESFs. Atenção secundária seria o atendimento clínico, ambulatorial, hospital, e terciário seria de alta complexidade, algo mais específico, quando a mulher tem a necessidade desse acompanhamento especializado. Ser multidisciplinar e multiprofissional com a participação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, educadores, parteiros tradicionais e cientistas sociais. Então, quando a gente fala de multidisciplinar, vários, né? Multiprofissional, multidisciplinar, são vários profissionais, várias disciplinas ali, agregado um conjunto, porque hoje a gente sabe que a gente não trabalha com um item, né, exclusivo, a gente trabalha com um conjunto de ações para que dê tudo certo. Ser integral e levar em conta necessidades intelectuais, emocionais, sociais e culturais das mulheres, seus filhos, famílias e não somente um cuidado biológico. A gente já viu lá, né, no conceito lá da humanização mesmo, que a gente tem que ver o sujeito como um todo. Aí na questão de ser das necessidades intelectuais, saber quanto a gente falou e quanto que a pessoa entendeu, emocionais, como é que essa mulher tá,
A gente não pode julgar, a gente não sabe, né, a situação. Às vezes a gente tem aquela mania, nossa, mas já tem, às vezes já tem um monte de filho, tem uma escadinha, passa necessidade financeira, né? A gente não tá ali para isso. Ela já tem isso demais na vida. A gente tá ali para ajudar a resolver e para fazer o nosso trabalho o mais ético possível, né? E para ajudar. Ser integral e levar em conta, né, as necessidades culturais da mulher. Às vezes a mulher vai ter, lógico, né, que isso não pode ferir a técnica, não pode fugir dali do que é básico, do que é padrão. Mas a gente tem que respeitar a cultura, as necessidades dela, o que ela pensa, né, as crendices dela, desde que isso não interfira, né, na técnica correta ali, que a gente nunca pode fugir da técnica, mas a gente respeita. Estar centrado nas famílias e ser dirigido para a necessidade, não só da mulher e seu filho, mas do casal. Então, às vezes a gente fica muito focado ali só na gestante. Não, é um todo, né? E o ideal é que seja que o casal engravide, que eles vivam essa relação junto, porque a mulher vai precisa o tempo todo, a gente sabe, né? Que fica emocionalmente alterado, tem toda a questão que muda a vida da mulher completamente. Então, o casal tem que estar ali envolvido. Ser apropriado, tendo em conta as diferentes pautas culturais para permitir lograr seus objetivos. Compartilhar a tomada de decisões com a mulher, ela tem que estar ciente de tudo que vai acontecer, né? Tem que ser explicado para ela. Afinal, é a vida dela. Respeitar a privacidade, a dignidade e a confidencialidade das mulheres. Tudo que é confiado a nós dentro de um consultório, dentro, né, numa reunião, tudo que é passado para nós, a gente tem a obrigação de ter esse respeito, né, do sigilo, e preservar, respeitar essa dignidade da pessoa. Avaliação pré-concepcional. O que a gente entende por avaliação pré-concepcional? O próprio nome já diz, pré-concepcional, concepção, gestação. A avaliação pré-concepcional, a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. Então, a gente sabe que nem todas as mulheres vão procurar, né, por esse atendimento, por essa atividade. Tem gente que nem sabe, né, que pode, que tem essa possibilidade, que ela pode fazer isso antes, e não trata só de pessoas leigas, tem muita gente, né, que tem formação às vezes e não sabe, às vezes não tem conhecimento, não pensa por esse lado. Essa avaliação pré-concepcional, ela pode ser feita por médico. Normalmente essa seria uma primeira consulta e, resumindo, é uma primeira consulta que o casal, a mulher ou o casal, de preferência o casal, faça quando quando eles estão pensando lá em engravidar. Né, nós decidimos, vamos engravidar. Que faça essa primeira consulta. Essa consulta, essa avaliação pré-concepcional, ele vai pedir os exames, vai ser feito todo um questionamento, vai incentivar, fazer esse exame, ver se a saúde está tudo ok, para o casal poder engravidar e ter uma gravidez segura, né?
Sabe-se que pelo menos metade das gestações não são inicialmente planejadas, embora possa ser desejadas. A maioria das vezes, né, adolescente, por exemplo, mesmo que pense, teve até um estudo, uma vez eu dei até um trabalho dentro de sala de aula, né, para os alunos pesquisarem sobre a questão da gravidez na adolescência. E teve muito relato, foi até interessante o trabalho, teve muito relato de meninas que queriam engravidar, sem ter nem noção, umas porque achava lindo brincar de boneca, enfim, era o mais variado possível os motivos que elas tinham, que elas falavam que queriam engravidar. Então, né, falam, né, metade das gestações não são inicialmente planejadas, embora seja desejada. Então, queria, mas não tinha nem noção do que estava acontecendo. E fora a questão aí das adolescentes, tem muita gente que às vezes não usa método correto, ou aquelas pessoas que acham, tem dificuldade em engravidar mesmo, não engravidei até hoje. Enfim, não faz aquele planejamento, que a gente sabe, não é só o planejamento. Para fazer esse planejamento familiar, não é só um planejamento ali, né, muda a vida do casal, da família por completo. E tem a questão financeira, se a pessoa trabalha ou não, se trabalha, onde vai deixar o filho depois, como questão de uma educação boa para o filho, né? Se tem essas condições, se tem um núcleo familiar, tem um apoio familiar ali que ela possa contar. Então, tem toda essa questão quando fala em planejamento, além, né, da questão da saúde. Faz-se necessário, portanto, a implementação da atenção em planejamento familiar num contexto de escolha livre e informada, com incentivo à dupla proteção, que é a prevenção da gravidez e do HIV e outras DST, nas consultas médicas e de enfermagem, nas visitas domiciliares, durante as consultas de puericultura, puerpério e nas atividades de vacinação. Então, quando a gente fala aí também, né, na questão prevenção da gravidez, do HIV, a gente sabe que mesmo quem é HIV positivo pode ter uma gestação e vai ter um acompanhamento especializado, mas dá para ter. Os dois tem que estar ciente, tem que querer e fazer esse acompanhamento, né, para tanto o homem quanto a mulher. E depois que engravida, usar o preservativo durante as relações, tem todo um cuidado. O parto, né, normalmente indicado a cesárea para evitar o contato ali do bebê com o sangue da mãe, que é a transmissão vertical. É dado de imediato já a medicação para o bebê quando ele nasce, mas dá para ter uma gravidez. Dentro desse planejamento, tudo fica muito mais fácil. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, né, ela foi por meio da Lei 9.263 de 96, foi uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Né? A gente sabe, todo mundo tem o direito de querer ter filho, de construir uma família, e pode, claro, né? Mas quando a gente trabalha com a prevenção, quando a gente faz esse trabalho bem feito, tudo fica bem melhor. Aí, a atenção em planejamento familiar contribui para a redução da mortalidade materna e infantil. Ela diminui o número de gestações não desejadas e de abortos provocados, porque às vezes a mulher não quer engravidar, engravidou, vai tentar abortar. E a gente sabe que o risco não é só para o feto, o risco também é para a mãe quando ela tenta um aborto, né? E pode ter o risco de não poder engravidar depois, de morrer ali nesse aborto, uma infecção, enfim. São várias. E quando faz esse planejamento, não precisa disso. Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer largadura tubária, né? Já que não vai ter um monte de filhos sem querer e ter que fazer largadura porque na precoce, porque tem um monte de filhos. Se faz o planejamento, se tá tudo certinho, a gente vai ter porque a gente quer, porque a gente pode, né?
porque a gente escolheu. Diminui o número de ligadores tubários por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais. A gente sabe que tem disponível, mas algumas mulheres queixam até a questão do mal-estar, de não se adaptar com algumas medicações, por exemplo, né? Mas tem outros métodos que a gente pode oferecer, incentivar e ensinar a utilizar. Aumenta também o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que os bebês sejam adequadamente amamentados. Porque quando não tem um planejamento, se tem um filho, tá ainda no puerpério, por exemplo. Às vezes existem algumas mulheres que têm filhos, né, um por ano, um pouquinho mais. Então, o intervalo não dá para ter um cuidado ali com a amamentação do filho, para ter aquele cuidado todo e nem do que tá vindo, né? Porque imagina, tá grávida e com um bebê de colo, fica tudo mais difícil, a menos que a pessoa queira, tá? Possibilita a prevenção, postergação de gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas, tais como diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadores de HIV, entre outras. Podem ser instituídas ações específicas quanto aos hábitos e estilo de vida, orientação nutricional visando a promoção do estado nutricional adequado, tanto da mãe como do recém-nascido, além da adoção de práticas alimentares saudáveis. Quando a gente fala aí da orientação nutricional, digamos especificamente, quando uma pessoa está acima do peso, a gente sabe que o ganho de peso na gestação não é legal, né? Pode desenvolver diabetes gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, enfim, são vários fatores que podem influenciar devido a esse ganho de peso. Ou se a mulher já é hipertensa, já é diabética, então a gente vai fazer um tratamento antes, a mulher já vai engravidar com tudo controlado, o médico ciente também, né, da saúde da mulher no geral. Orientações sobre o risco do tabagismo e o uso rotineiro de bebidas alcoólicas e outras drogas. Lógico que a gente orienta que isso, né, não faz bem na gestação nenhum, nem o cigarro, bebida alcoólica, drogas ilícitas, muito menos. Orientações quanto ao uso de medicamentos e, se necessários, mantê-los, realizar substituição para drogas com menores efeitos sobre o feto. Às vezes a mulher já faz uso de algum medicamento, tem mulher diabética, por exemplo, né, já faz, aí vai ser ajustado, que não pode tomar hipoglicemia antioral, vai passar para insulina, ou às vezes toma algum remédio para hipertensão, o médico tem que ajustar, o remédio hormonal, enfim. A gente faz essa consulta que o médico vai fazer a avaliação e vai adaptar dentro do que pode ali para a gestação. Avaliação das condições de trabalho com orientação sobre os riscos no caso de exposição aos tóxicos ambientais. Administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional para prevenção de defeitos congênitos no tubo neural, especialmente das mulheres com antecedentes desse tipo de informações, de malformações, né? Mas normalmente é administrado para todos, que ele ajuda na formação do tubo neural. Então, já fez a consulta pré-concepcional, o correto é que comece aí pelo menos 3 meses para mulheres normais, e para quem tem alguma malformação na família, que já tem um histórico, 60 a 90. Orientação para registro sistemático das datas das menstruações, o estímulo para que o intervalo entre as gestações seja no mínimo 2 anos, que é o tempo até que o corpo leva para recuperar, né? O mínimo tem que ser 2 anos. Em relação à prevenção e as ações a serem tomadas quanto às infecções, são consideradas eficazes a investigação para rubéola e hepatite B. Nos casos negativos, providenciar a imunização prévia à gestação, toxoplasmose, HIV, AIDS, oferecer a realização do teste anti-HIV,
com aconselhamento pré e pós-teste. Em caso de teste negativo, orientar para os cuidados preventivos. E, em caso positivo, prestar esclarecimentos sobre os tratamentos disponíveis, entre outras orientações para o controle da infecção materna e para a redução da transmissão vertical do HIV. Foi o que eu falei anteriormente, né? A questão que dá para ter uma gravidez, só que tem que ter esse cuidado. Então, isso tem que ser orientado, tem que ser esclarecido, né? Para essa mulher nessa consulta. Lembrando, né, esclarecido e iniciar esse tratamento. As sífilis, nos casos positivos, tratar a mulher e seus parceiros para evitar a evolução da doença e a sífilis congênita e orientar sobre os cuidados preventivos. Porque às vezes a pessoa tem, porque hoje a gente não fala grupo de risco, né, para essas doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente fala comportamento de risco, e não adianta, às vezes trata, mas a pessoa, se ela tem um comportamento aí, ela tem que saber, vai ter que usar usar preventivo, ou preservativo, né, ter uma ação preventiva em relação a isso. Para as outras EST, nos casos positivos, instituir diagnóstico e tratamento no momento da consulta, abordagem sindrômica e orientar para sua prevenção. A avaliação pré-concepcional tem se mostrado altamente eficaz quando existem doenças crônicas, né, tais como diabetes mellitus. O controle estrito da glicemia prévia à gestação e durante esta, tanto no diabetes pré-gravídico, que é antes da gravidez, como no gestacional, que é a diabetes que desenvolve durante a gestação, bem como substituição do hipoglicemiante oral por insulina, associada ao acompanhamento nutricional e dietético, tem reduzido significativamente o risco de macrosomia e malformação fetal, de abortamentos e morte perinatais. Um controle mais adequado do diabetes durante a gestação, comprovadamente, leva a melhores resultados maternos e perinatal. Então, diabetes tem que ser controlada, né? Foi o que eu falei anteriormente. Questão da troca da medicação, do hipoglicemiante oral por insulina e fazer uma orientação, tem que ter um acompanhamento nutricional para evitar aqueles picos também, porque não adianta a pessoa tomar insulina e comer adoidado, né? Até porque gravidez dá uma fome que a gente acaba extrapolando. Mas tem que ter essa consciência e tem que ter esse controle. Hipertensão crônica, adequação das drogas, o acompanhamento nutricional e dietético, avaliação do comprometimento cardíaco e renal são medidas importantes para se estabelecer prognóstico em gestação futura. A gente orienta também, né, a questão da atividade física, uma caminhada, né, que uma pessoa sedentária ou obesa que nunca fez nada na vida, a gente não vai mandar correr uma maratona, mas pelo menos que inicie uma atividade física leve, uma caminhada, alguma coisa para movimentar o corpo. Epilepsia, a orientação conjunta com o neurologista para o uso de monoterapia e de drogas com menor potencial teratogênico, por exemplo. A carbamazepina tem mostrado melhores resultados perinatais. A orientação para o uso de ácido fólico prévio à concepção também tem se correlacionado à redução no risco de malformação fetal, porque nesse grupo de mulheres a terapia medicamentosa aumenta o consumo de FUNAR. Então, a questão aí da epilepsia, né, orientação, lembrando que medicação, quem altera, quem muda, quem prescreve é o médico, ok? A gente só tem que estar ciente, a gente tem que saber, né? Até porque a gente que vai administrar, a gente que vai orientar, então a gente tem a obrigação de saber. Até porque se derem pra gente uma prescrição errada, alguma coisa que tiver alterada, a gente tem que estar ciente para não fazer, porque é responsabilidade nossa a partir do momento que a gente pega e administra também. Né? E normalmente as pessoas... O médico vai passar, tem gente que tem receio de perguntar para o médico e vai perguntar para a enfermagem. Então, a gente tem que estar preparado para ter uma resposta também, para ter uma confiança, para ter uma credibilidade. Que imagina,
a paciente vem perguntar pra gente, espera aí que eu vou ver com o médico, espera aí que eu não sei, né? Fica feio pra nós. Infecções pelo HIV, o controle pré-concepcional no casal portador do HIV pressupõe a recuperação dos níveis de linfócitos TCD4, parâmetros de avaliação de imunidade, e a redução da carga viral de HIV circulante para níveis indetectáveis. Esses cuidados acrescidos das técnicas de assistência preconizada para concepção em casais HIV positivo, soroconcordantes ou sorodiscordantes, e das ações para prevenção vertical durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, incluindo o uso de antirretrovirais na gestação, uso de AZT no parto e para o recém-nascido exposto à inibição da lactação. Permitem circunstância de risco reduzido para a mulher e para a criança. Lembrando, né, que essa questão aí do aleitamento, em algumas regiões, eu já li até matéria que fala que dependendo da região, quando não tem essa fórmula que já é oferecido, eles optam pela amamentação, pelo custo-benefício. Mas para nossa região, a mulher ela já sai com essa fórmula, ela não precisa se preocupar com a questão da amamentação. Então, não pode amamentar, mas ela já é oferecido isso para ela, essa fórmula para ela. Porque fica complicado também, né? Se a gente falar, não pode amamentar, mas talvez a mulher não tenha condições para estar comprando. Então, ela já sai, né? Já é um direito dela, e quando ela faz todo esse acompanhamento, né, ela já vai estar ciente disso. A questão da exposição aí, mesmo sendo casal, tá? Tem que tomar esse cuidado. Os dois sendo positivos, tem que fazer esse cuidado aí, controlar a carga viral dos dois o tempo todo e orienta o uso do preservativo. Terminando, né? Mas essa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição e até a próxima.